Ora bem, este Fernão de Pina, cavaleiro da Casa Real, um homem que tinha toda a confiança do rei, andou pelo reino a fazer estas inquirições. E sabemos que ele esteve em Aveiro, sabemos que ele esteve aqui em Pinheiro, e em Pinheiro ele ouviu os homens do senhorio de Diogo, agora já era Diogo Muniz, já não era o Jorge, era o filho de Diogo Muniz, para saber se aquilo que estava no tombo, estava escrito no tombo, era efetivamente a verdade daquilo que se passava na realidade. Isto é, se o que lá estava escrito, que era devido pelos homens, pelos lavradores, era aquilo que eles deviam pagar. Portanto, para ficar tudo como devia ser. Ora, e foram essas inquirições, então, que serviram à redação do Foral de Engeja. Eu estou quase a terminar. No entanto, é interessante que o Foral de Engeja, aquele que nós conhecemos, aquele do senhorio, que está no Museu de Aveiro, é muito curioso porque, tendo sido o foral realmente feito, não é a primitiva versão do foral. Porquê? Por aquilo que eu já disse no início. O foral chegou aqui, não é? Portanto, o Fernão de Pina lá ouviu, lá levou as informações todas, mas quando o foral chegou aqui, os homens da Engeja disseram: alto lá, que há aí coisas que não estão bem. E fizeram essa carta, enviaram essa carta ao rei, escreveram essa carta ao rei. Essa carta, portanto, foi para o desembargo da corte, que era assim que se chamava a parte onde se resolveu, portanto, não poderei dizer bem de secretaria, mas essa parte administrativa da corte, e os desembargadores, portanto, os juízes, entenderam que os homens da Engeja tinham razão. Pois é, mas os forais, como os senhores sabem, são peças feitas em pergaminho à mão. Muito embora já se conhecesse a imprensa, por exemplo, as ordenações manuelinas foram impressas, mas os forais, reparem, mais de 500 que se fizeram entre 1497 e 1520, são todos feitos em pergaminho escritos à mão. Ora bem, e feitos em 2 exemplares completos e mais um registro que ficou na Torre do Tombo, que era o arquivo do rei e do rei. Ora bem, então o pergaminho é pele, o pergaminho pode ser raspado e pode ser voltado a escrever. Ora, foi isso que aconteceu no Foral de Engeja. Estava mal, está mal, agora, e aquela gente tem razão, agora como é? Então, vai-se corrigir o que está mal. E a correção foi feita exatamente raspando e voltando a escrever. É muito curioso que, se de facto desfolharem o livro e virem as fotografias, é muito curioso de ver, porque há realmente lá umas páginas que a letra é muito maior, mais alargada, precisamente por isso. Porque ficou aquele espaço que foi escrito com aquilo, portanto, com a resposta, digamos assim, com as medidas determinadas pela mansão da Engeja, mas aquilo era, quer dizer, o texto era menos. Então, se o texto é menos para aquele espaço, só há uma maneira de preencher o espaço todo. Faz-se a letra maior. E assim é. Realmente, nós olhamos e à vista desarmada a gente vê logo, alto, aqui há qualquer problema. É exatamente por isso. Depois há um outro problema também lá, o título de Figueiredo também não está bem, há ali um salto, pronto, mas exatamente, deve ser isto. Portanto, é interessante por isso, não é? Porque realmente, digamos que, por um lado, é uma coisa, vejam isto, já entramos no significado do foral, ao fim e ao cabo, que é a consciência dos homens da Engeja do que eram os seus direitos e do que eram os seus deveres, na capacidade que tiveram de escrever ao rei, dizendo-lhe que não era assim, mas que era
de outra maneira, e isso é realmente uma coisa importante, quer dizer, isto revela muito de uma comunidade e revela muito daqueles que eram, naquela altura, os responsáveis por aquela comunidade. Porque não está bem nós dizemos que não está bem. É o Senhor Rei que determina, pois, mas nós, mesmo ao Senhor Rei, podemos dizer que não está bem. E devemos dizer que não está bem. Bom, mas o Farol de Angeja, por outro lado, tem, de facto, também uma característica, enfim, que tem mais, mas aqui ressalta bem. Os faróis manuelinos, vamos lá ver. Nós, relativamente aos concelhos, podemos considerar vários aspectos. E, sobretudo, aos concelhos antigos. Os aspectos das leis, da organização administrativa, propriamente dita, e depois dos pagamentos. Aliás, hoje é um pouco assim também. Portanto, há regulamentos municipais, não é verdade? Portanto, há leis gerais, não é, do país, em que mesmo os próprios municípios se têm que conformar, não podem sair daquilo. Depois há uma margem de manobra para os municípios, em que eles podem fazer os seus regulamentos, e isso é da tradição. Portanto, eram, e provavelmente os mais velhos conhecem bem a palavra, as posturas municipais, as posturas das câmaras, e depois há a parte dos pagamentos. Ora, e aí todos nós sabemos como é que é, porque todos nós, alguma vez, temos alguma coisa a ver realmente com os aspectos dos pagamentos. Ora bem, por este tempo, realmente os pagamentos foi o que mais interessou, ou foi o que mais importou nos faróis manuelinos, porque essa coisa dos concelhos irem lá fazendo cada um como queria, os reis foram devagarinho travando para ao contrário fazer, não, o rei não é só um, rei há só um, rei manda e uma lei para todos. Portanto, mesmo nas eleições locais, isso é uma confusão muito grande, leis, a mesma lei para todos. Os juízes, mas nós temos os nossos juízes locais. Pois, mas se for lá um em nome do rei, também não fica mal. Portanto, um juiz de fora, que vá de fora, faça uma justiça mais imparcial, em nome do rei, que isso era muito importante, em nome do rei, para os povos perceberem que haja alguém que nos governa acima disto tudo. Mas os pagamentos, eu já há bocado disse que eles estavam desatualizados, sempre em prejuízo do povo. Portanto, os faróis manuelinos tiveram, pelo menos, essa grande virtude de, por um momento, ouvirem o povo. Foi um momento em que o povo pôde dizer de sua justiça: nós pagamos isto. Mas dizem que os dos senhorios, normalmente, não é? Também pagam aquilo. E então diziam: bom, isso pagamos só há uns anos esta parte, porque nós, os mais velhos, dizem que não era assim. E então, estão a ver, duas posições, era preciso tirar a verdade. Normalmente, quem tinha razão era o povo, porque, entretanto, não é certo, tinha havido sempre mais uma oportunidade para se levar alguma coisinha mais. Ora, portanto, este aspecto dos pagamentos foi, de facto, muito, muito importante. No Farol de Angeja, nós temos, realmente, a indicação desses pagamentos e temos uma indicação de nomes de gente, nomes de homens. Também umas poucas mulheres, mas muito poucas, porque normalmente, portanto, só em condições especiais, é que as mulheres eram cabeça de casal, e, portanto, aqui, maioritariamente, temos os homens. Mas, realmente, é muito interessante ver os nomes por ali fora, vamos lendo, este daqui, outro dali, outro daquela, e aqui, num lugar, o Pero e mais outro nome, o Jorge, o Álvaro, são nomes comuns do tempo, pagam isto, pagam aquilo, pagam aquilo outro. Portanto, enfim, se houvesse registros, nós pudéssemos fazer realmente a história das famílias, desde esse tempo até aos dias de hoje, com certeza que alguns teriam muito, muito interessantes revelações, com certeza. Bom,
Portanto, nós, no meio disto tudo, ou por isto tudo, também podemos tirar muitas notas relativamente ao que era a vida económica de Angeja e, naturalmente, dessas terras todas do senhorio dos Menezes. Uma terra de uma plenitude de produção agrícola, nas referências à agricultura, referências que chegam até ao aspecto, ao pormenor da marcação da vindima, nas atividades de transformação como os moinhos, a pecuária, e na pecuária tal era a importância que tinha por aqui, que ao senhor ficava proibida a possibilidade de ter aqui coutadas. As terras aqui eram para todos, não eram coutada do senhor, eram para todos. Portanto, as pastagens, não é verdade? Mas também a referência à pesca e ao transporte fluvial. E aqui, se me é permitido um pequeno pormenor, há bocado no jantar, ouvia alguém, um dos senhores presentes, perguntar ao outro: e como é que vieste? Vieste de bateira, não foi? Como é a palavra, não é? Portanto, cá está o transporte fluvial. E eu ouvir e a lembrar realmente, se isto ainda hoje se faz, ora, o que era há 500 anos, não é certo? Portanto, mas há também, por exemplo, referência a mesteres, sapateiro e ferreiro. Realmente que bem se entende, o sapateiro, claro, era necessário numa comunidade, e o ferreiro numa comunidade agrária é sempre também muito necessário. Ora, portanto, e para terminar, eu direi que, de facto, que fruto de um tempo e de condições específicas, o Farol de Angeja apresenta-se-nos formalmente como uma prova de uma solidariedade local, como já disse, na consciência do que eram deveres e direitos dos homens desta terra, e no seu conteúdo como um retrato bastante expressivo do que era a vida económica e social de Terras de Angeja no início do século XVI. E muito obrigada.